de São Paulo. Isso porque um amigo do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, deve perder o cargo em um órgão turbinado na pasta que fez contrato com uma empresa suspeita. Quem tem informação sobre isso, aliás, quem sempre tem informações sobre polícia, sobre Derrite, sobre segurança pública lá de São Paulo, é Fábio Leite, que é o diretor da nossa sucursal lá em São Paulo. Oi, Fábio, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Prazer estar aqui com você ao vivo no Boletim, nesse novo formato aqui. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo. Me conta uma coisa, quem é esse amigo do Derrite? Que cargo é esse que ele está perigando aí perder? Ô, Neila, a gente noticiou hoje, né, que o João Henrique Martins foi criado lá atrás, né, no governo anterior, e foi turbinado pela gestão do secretário Guilherme Derrite. Ele deve perder esse cargo hoje, depois de ter saído de férias. A gente noticiou em fevereiro que esse órgão, nesse período da gestão Derrite, né, de 2023 para cá, foi turbinado com recursos para fazer coisas que ele não fazia em outros governos e passou a fazer, como contratações de obras, né? A gente noticiou em fevereiro que tinha pelo menos 2 obras, ali, 2 contratos de obras contratadas por esse departamento que estavam sendo questionados sob suspeita ali de direcionamento na região de Sorocaba, né? Então tinha questionamentos feitos sobre a licitação, sobre a capacidade técnica que foi oferecida pela empresa vencedora, né? A gente noticiou isso, e isso de alguma forma abalou a permanência desse rapaz no cargo, né? Ele não é do quadro da polícia, o Derrite trouxe ele, enfim, ele trouxe ele da sociedade civil, digamos assim, era um amigo pessoal do Derrite, e hoje a gente noticia que ele deve ser substituído por um outro quadro, aí sim, da Polícia Militar, diante do desgaste que foi gerado pelo que a gente noticiou no mês passado. É um caso que é mais um caso, na verdade, né, que acaba desgastando um pouco o secretário, né? A gente já falou isso em outras edições do boletim, né, como o Derrite, nesses últimos meses, foi sofrendo um desgaste por conta, primeiramente, dos episódios ali de violência policial, né, envolvendo a Polícia Militar, que é da onde ele é egresso, né? Derrite, antes de se eleger deputado federal, era capitão da Polícia Militar aqui de São Paulo. E no final do ano, aquele caso que a gente, enfim, cansou de comentar, escreveu muitas matérias porque teve uma repercussão nacional, que foi o assassinato do Vinícius Gritzpa, né? Aquele rapaz, o corretor de imóveis que delatou o PCC, e também depois a gente descobriu, depois da morte dele, em novembro, na frente lá do terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a gente soube que ele também havia delatado policiais, né? Então esse caso todo acabou desgastando a corporação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, uma vez civis também envolvido nesse caso do Gritzpa, mas também a imagem do secretário. Então hoje a gente traz essa notícia junto com uma outra também, que é uma mudança feita, que na verdade o secretário deve fazer nos próximos dias no comando da Polícia Militar, trocando o Coronel Cássio, que é o atual comandante, pelo Coronel Coutinho. É uma outra reportagem que a gente noticia hoje também no Metrópolis, né? E o Coronel Coutinho é um homem de extrema confiança do secretário Guilherme Derrite. Fábio, eu perguntei qual seria o motivo dessa mudança específica, dessa troca na polícia, que está sendo feita agora pelo Derrite, para esse homem de confiança, nesse momento. A gente já tem o Derrite aí à frente da Secretaria de Segurança Pública já há um tempo. Já tem mais de um ano que o Derrite está à frente da Segurança Pública de São Paulo? Sim, o Derrite assumiu o cargo, Neila, em janeiro de 2023, no início do governo Tarcísio de Freitas, né? E ao longo do primeiro ano, a Polícia Militar, especificamente, foi marcada ali pelo aumento do índice de letalidade, né? Que são, a gente chama aqui, o jargão, a expressão oficial, são mortes decorrentes de intervenção policial, que vinham caindo, né, na série histórica aqui de São Paulo nos últimos anos, e com a chegada do governo Tarcísio, sob gestão do Guilherme Derrite, as mortes voltaram a subir. Isso tudo naquele debate, você deve se lembrar também, sobre o uso de câmera corporal pela Polícia Militar. O Derrite era radicalmente contra
o Tarcísio, a campanha foi contra, depois recuou, houve uma pressão externa da como um todo, né, e de outros órgãos de controle, né, com relação ao uso das câmeras, o governador acabou recuando, mas isso acabou gerando uma pressão sobre ele e sobre o comandante da Polícia Militar. E essa troca acabou não ocorrendo, principalmente no período mais agudo da crise, que foi no fim do ano passado, provocado principalmente pelo caso do Gritspa, né, que foi assassinado, porque o governador Tarcísio não quis passar esse recibo, não quis fazer a troca naquele momento. Mas internamente, desde aquele período, já se falava que em algum momento haveria essa troca. Coronéis que são do grupo ali do Coronel Cássio, atual comandante da PM, já estão sendo substituídos, e por isso que agora a gente deve ter essa troca formalizada, né? O Derrite deixando uma pessoa da confiança dele, e nos bastidores o que se fala é que o Derrite, na verdade, está preparando ali também o terreno dele ali, porque ele quer deixar, nesse penúltimo ano de administração, deixar uma marca positiva, uma vez que ele postula no ano que vem ser candidato ao Senado. Né? Havia até uma possibilidade no início, né? Algumas pessoas cogitavam de que o atual secretário da Segurança Pública pudesse, eventualmente, disputar a sucessão do Tarcísio, se o Tarcísio fosse o candidato à presidência, mas, diante de todo esse desgaste, o Derrite está agora já se movimentando para ser candidato ao Senado, pelo PP, um partido que ele já havia, pelo qual ele já havia sido filiado, né? Era filiado ao PP, depois mudou para o PL e agora está voltando para o PP, pleiteando essa vaga ao Senado. Te fazer essa pergunta, porque primeiro eu ouvi dizer mesmo nos bastidores que ele poderia ser candidato ao governo de São Paulo. E aí eu fiquei me perguntando, mas com tanta polêmica sobre a gestão do Derrite, a gente falou do Derrite o ano passado todo, Fábio. Quantas vezes você veio aqui falar sobre a gestão do Derrite com a gente aqui no Boletim? Então, mesmo com toda essa polêmica, ainda teria chances dele ser candidato a governador ou até mesmo senador pelo estado de São Paulo? Olha, Neila, ao governo isso está completamente descartado, até porque o próprio Tarcísio tem dito abertamente que é o candidato à reeleição e tem se incomodado com as movimentações que não só o Derrite fez lá no passado, não faz mais hoje, mas que outros atores aqui da política paulista têm feito, né, de olho na cadeira do Tarcísio. Numa hipótese, né, que a gente já conversou, né, os meus colegas aí de Brasília, os colunistas já trouxeram também esses bastidores de quem pode ser o candidato bolsonarista à presidência da República caso o ex-presidente Jair Bolsonaro continue inelegível. O Tarcísio é o nome mais forte, as pesquisas já mostraram isso, mas ele tem dito que não vai ser candidato e tem se incomodado com quem está se movimentando para tentar essa cadeira de governador no ano que vem. Uma dessas pessoas é o atual prefeito de São Paulo, o reeleito, né, o Ricardo Nunes, o secretário de governo, Gilberto Kassab, que, na verdade, pela nossa apuração, ele postula o posto de ser o vice do Tarcísio na próxima eleição, o André do Prado, que é o presidente da Assembleia, e lá atrás, antes de sofrer todo esse desgaste, o Derrite também era um desses nomes. Hoje essa hipótese está completamente descartada e ele já trabalha, e essa filiação, o retorno dele ao PP, está completamente conectado com esse plano de ser candidato ao Senado. Né? Lembrando que a eleição ao Senado são 2 vagas. A direita aqui em São Paulo acredita que tem força para eleger os 2 nomes do Senado por São Paulo, né, aqui no estado. Né? Então, o Derrite seria um desses nomes. O outro nome ventilado para a candidatura ao Senado no campo bolsonarista é o do deputado Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, morando nos Estados Unidos. Bom, mas que deve voltar logo em breve, até porque precisa retomar o seu cargo antes de perder a licença dele próprio, né? Já deve estar aqui batendo no Congresso mais uma vez, então a gente pode sim esperar o nome dele nas próximas eleições, né, Fábio? Não, sem dúvida, acho pouco provável que ele abra mão do mandato, né, para continuar morando nos Estados Unidos. Ainda tem algum mistério aí que cerca a saída do Eduardo para lá, né? Mas o otimismo no campo da direita aqui de São Paulo é muito grande sobre a capacidade de eleger as 2 cadeiras. E aí, no caso, se isso se confirmar, os 3 senadores por São Paulo seriam da direita, né? Porque a gente já tem lá o astronauta Marcos Pontes, né, que foi eleito
na última eleição, ali também na esteira do bolsonarismo, né, com apoio ali, surfando, na verdade, nessa onda bolsonarista. E na esquerda já a gente sente, de fato, um temor ali por falta de quadros, né? A gente não tem, a esquerda reconhece isso, né? Que tem poucos nomes competitivos para disputar uma eleição que deve ser tão dura aqui em São Paulo, uma vez que o estado é comandado por um governador bolsonarista, que é o Tarcísio. É uma disputa que vai ser bastante interessante, vai ser muito acirrada essa disputa, não só presidencial, mas todas as disputas nas próximas eleições vão ser muito acirradas, não só aí em São Paulo, mas eu tenho certeza que no Brasil todo. Fábio, depois volta com a gente para comentar, principalmente essa área de segurança aí de São Paulo, e se teve algum desdobramento, e se o Derrite nomeou mesmo, quando nomear essa nova pessoa aí para o cargo da polícia, que é de confiança dele. Combinado? Combinado, é só chamar. Até a próxima. Até!